Instrução religiosa da mãe cristã para os filhos. Parte 02, dia 9 de junho de 2026. Mas aqui vemos uma mãe conduzindo seu filho, seu próprio filho imortal, para longe de Deus e da paz, para a rebeldia da mundanidade e para as tempestades da retribuição eterna. Essa criancinha que segue seus passos é a herdeira da eternidade. Caberá a ela sobreviver ao passar de todos os anos vindouros, emergir das corrupções da sepultura, expandir-se em existência espiritual, alçando voos nos altos céus ou tateando na escuridão do demônio. Tu, ó Mãe, és seu guia para a imortalidade, para os verdes pastos celestiais ou para os ermos desolados do desespero. Se você permanecer no pecado impenitente, seu filho, com toda probabilidade, irá com você. Ouvimos falar de uma criança que, em seu leito de morte, ergueu os olhos para os pais e exclamou com amargura na alma: "Oh, meus pais, vocês nunca me falaram da morte, nem me incentivaram a me preparar para ela. E agora", disse ela, irrompendo em um pranto convulsivo, "estou morrendo e minha alma está perdida." Ela morreu. Seu sol se pôs na escuridão. Quais foram os sentimentos daqueles pais? Que agonia deve ter dilacerado seus corações? Como o espectro de sua filha arruinada deve persegui-los em todas as atividades do dia e perturbar seu sono à noite. Mas você terá que reencontrar seus filhos. A trombeta do juízo o convocará ao tribunal de Cristo. Quão inútil seria tentar descrever seus sentimentos ali. Aquele dia terrível certamente chegará. A hora marcada se apressa. A morte é seguida pelo juízo, e o juízo pela eternidade. Se você for o destruidor de seu filho, por toda a eternidade terá que carregar as suas afrontas. Terá que contemplar a ruína de seu espírito imortal, enquanto a consciência lhe diz que, se você tivesse sido fiel, você e seu filho poderiam estar repousando no céu. Não pense que você pode trilhar um caminho e induzir seu filho a trilhar outro. Você não deve apenas apontar para o céu, mas mostrar o caminho. A primeira coisa a fazer é que uma mãe entregue seu próprio coração a Deus. Torne-se cristã você mesma, e então poderá esperar a bênção de Deus sobre seus esforços para conduzir seu filho ao Salvador. Suplicamos a toda mãe que lê estas páginas e que ouve este estudo, que preza por sua própria felicidade e pela felicidade de seus filhos, que entregue imediatamente seu coração a Deus. O sangue expiatório removeu todas as dificuldades do caminho. O Espírito Santo está pronto, em resposta às suas orações, para lhe conceder toda a ajuda necessária. A cada hora que você negligencia este dever, você está afastando seus filhos de Deus e tornando a perspectiva de seu retorno mais remota. 3. Apresente a religião de forma alegre. Não há verdadeira felicidade sem piedade. A tendência da religião é nos fazer felizes, tanto aqui quanto na vida após a morte. Livrar a mente da tristeza e preenchê-la de alegria. Muitos pais erram nesse aspecto. Eles se concentram demais nos temores da lei, falam com semblantes tristes e sombrios. A religião se torna para a criança um assunto indesejável e é vista como destrutiva da felicidade. A ideia de Deus é associada à tristeza e ao terror. Muitos pais, em seus últimos anos, se convenceram do caminho imprudente
que seguiram nesse sentido. Eles associaram as considerações religiosas a semblantes melancólicos e tom de voz tristes. A ponto de tornar o assunto desnecessariamente repugnante. Podemos, de fato, errar para o outro extremo. A natureza do pecado, a justiça de Deus e a terrível penalidade de sua lei devem ser claramente demonstradas. A criança deve ser ensinada a considerar Deus como aquele ser que, embora ame suas criaturas, não pode olhar para o pecado senão com aversão. Se falarmos às crianças simplesmente da bondade do Criador, manifestada nos favores que recebemos diariamente, transmitiremos uma impressão errônea do caráter de Deus. Tememos que muitos se iludam pensando que amam a Deus. Eles têm em mente uma ideia poética de um ser amável e sentimental, cujo caráter é composto de afeição e indulgência. Tais pessoas estão tão longe de adorar o verdadeiro Deus quanto o devoto indiano ou o muçulmano sensual. Deus deve ser representado como ele se revelou a nós na Bíblia e nas obras da natureza. Ele é um Deus de misericórdia e de justiça. Ele é um Deus de amor e de fogo consumidor. Ele deve ser considerado com o nosso mais profundo afeto e também com reverência e temor piedoso. Portanto, que as crianças compreendam claramente que o pecado não pode ficar impune, mas também que o julgamento é obra singular de Deus. Falem sempre de sua bondade. Mostrem sua prontidão em perdoar. Despertem a gratidão da criança, falando das alegrias do céu. Amém. Tem continuação. Obrigado, Deus. Abençoe as nossas famílias, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.